Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ter a palestra com o tema da teologia e medicina no contexto da pandemia do coronavírus. E como palestrante nós teremos o professor Renato da Silveira Borges Neto. Bom dia, Lucas. Só um minuto. Que é doutor em teologia pela Pontifícia Universidade de São Tommaso de Aquino, Instituto Angélico em Roma, pós-doutor em espiritualidade e tanatologia pela Escola de Enfermagem Ana Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, pós-doutor em bioética e espiritualidade pelo Instituto de Bioética, Universidade Católica Portuguesa, em Porto. O professor Renato é membro também do Comitê de Bioética da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. É membro do Grupo de Pesquisa Ética e Enfermagem do CNPq, da Escola de Enfermagem Ana Nery. É membro titular também e secretário-geral da Academia Fides et Ratio. É membro efetivo do Centro de Estudos de Bioética, SEB, Portugal, e coordenador do Polo Rio de Janeiro do SEB. Membro também da International Association of Bioethics, sediada em Montreal, no Canadá. Membro do Comitê Editorial da Comúnio, Revista Internacional de Teologia, Ciência e Cultura. É professor do setor de Cultura Religiosa do Departamento de Teologia da PUC-Rio. Possui livros e artigos publicados no Brasil, Portugal e Espanha nas áreas de teologia, bioética e espiritualidade e saúde, sendo o último, Bioética, uma perspectiva teológica, que foi lançado em outubro desse ano, com prefácio da professora Maria Clara Bingemer. Professor, fica à vontade, seja bem-vindo e obrigado por estar aí presente, disponibilizando seu tempo para produzir saber no meio acadêmico. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado a toda a cátedra Carlo Maria Martini. Eu quero agradecer muito especialmente a professora Maria Clara Bingemer, a quem eu tenho um carinho muito grande. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. A professora Maria Clara costuma nos desafiar com seus temas, né? Eu me senti desafiado com esse tema da teologia. Uma coisa é você falar da igreja e do cristianismo, mas entrar mais já na teologia e medicina já é um desafio, pelo menos para mim, foi um desafio a mais. E eu agradeço muito por esse tema, porque deu realmente vontade de mergulhar um pouco nessa relação que existe, ou que pode existir entre teologia e medicina. Eu tenho alguns poucos slides, eu não sei se eu consigo colocar. Eu estou liberado para colocar? Sim? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Vocês me dizem se... Dá para ver? Dá sim, professor. Pronto. Então, eu gostaria de iniciar essa fala com uma breve introdução e um pouco um corte assim do que nós realmente iremos falar. E eu gostaria de iniciar recordando que a vida humana, que compreende nascimento, morte, que compreende também a cura, né? Ou seja, o restabelecimento e manutenção da saúde, sempre foram sentidos, de algum modo, como uma relação com o divino, né? Algo da esfera dos deuses. Não é à toa que a gente tem, na população em geral, um fascínio enorme pelas religiões, mas também pela medicina.
né? Todo mundo, você nota, nós estamos em um momento de pandemia em que a saúde é, de qualquer modo, redescoberta, né? Os profissionais de saúde são revalorizados, né? Hoje a gente percebe o quanto nós precisamos e dependemos dele, e, por outro lado, o quanto nós precisamos e dependemos das religiões, né? Precisamente nesse momento, né? Então, eu diria no entanto, que seria importante a gente levantar uma questão, chamar a atenção sobre um elemento que pode parecer bastante óbvio. Eu até coloquei aqui nesse slide do saudosíssimo Ariano Suassuna, né? Ou seja, todos nós morreremos um dia. Isso faz parte da nossa condição antropológica, e a teologia deve, antes de mais nada, indicar muito mais o caminho da dignidade humana, o viver e morrer dignamente, né, do que aquele caminho da cura. Claro, nós vamos falar aqui da cura. Mas, em primeiro lugar, vem essa dignidade na vida e na morte, né, ou na vida e na morte como parte da vida. Isso vem em primeiro lugar. Isso é o primordial, muito mais do que indicar o caminho da cura a qualquer preço, da cura em primeiro lugar. Nós temos que, a teologia indica o caminho da dignidade humana, né? A saúde deve sempre lembrar, ou deve sempre considerar as condições da pessoa, e essas condições mudam com o tempo. À medida que a gente envelhece, as nossas condições e possibilidades também vão mudando, né? Então, eu gosto muito dessa obra, tenho essa obra comigo, gosto do filme, mas tenho a obra comigo, né, O Alto da Compadecida, e eu acho que o Suassuna colocou numa frase minúscula a nossa condição que a gente nunca deve perder de vista, né? Tudo que é vivo morre, né? Isso foi dito muito fielmente no filme, mas está na obra de uma maneira muito, muito importante, eu acho, né? Um dos momentos importantes dessa obra, eu acho que é essa coisa assim, quase banal, né? Tudo que é vivo morre. E as religiões e a teologia, elas estão aí não para confrontar essa verdade, né? Uma verdade que a gente pode dizer universal, mas para apontar um sentido no meio disso tudo, né? Um sentido no meio da doença e da morte, né? Da enfermidade, a busca de um sentido que integre tudo isso, né? A teologia não luta com a morte, né? Não está ali, não que seja uma defensora da morte, né? Não é isso, mas digo, não, quer dizer, a morte faz parte de um destino que é nosso e que é dado por Deus. Então, a teologia não se volta contra isso, né? Faz parte... Bom, São Francisco está ali para nos lembrar, né, da irmã morte. A gente tem, claro, diversas perspectivas sobre ela, mas, dentro da teologia, a gente percebe que a morte é realmente integrada no dom da vida, né? Faz parte dela. Por esse motivo, eu acho tão equivocada, por exemplo, a definição que foi dada pela a Organização Mundial da Saúde, a definição de saúde, né? É quase uma definição escatológica, é uma definição quase religiosa, né? Que não caberia ali, né? Foi feito isso em 1998, e ela costuma dizer o seguinte: a saúde é um estado dinâmico e de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Ora, um completo bem-estar físico, mental, espiritual, social,
isso quase que coincide com a nossa escatologia, né? Com a escatologia da teologia católica. Quer dizer, eu acredito que só ali eu terei, com a graça de Deus, um completo bem-estar físico, mental, espiritual e social. E, claro, acredito na última parte da definição da OMS, que saúde não é meramente ausência de doença ou enfermidade. Isso sim, mas quase que há um choque com a primeira parte um contraste, né, com a primeira parte da definição. Também contrasta um pouco com uma obra que eu gosto muito, sobre a qual já escrevi, de um médico e filósofo francês chamado Georges Candian, né, que se chama O Normal e o Patológico. No Normal e o Patológico, o Candian defende que a relação entre o normal e o patológico não se dá através de uma variação quantitativa, né? Não é completamente mensurável. Essa saúde não é porque deu 13/9 na pressão. Não é isso. E a marca correta seria 12/8. Então, quer dizer, às vezes você não está com completo bem-estar, mas você está saudável, né? Especialmente se você for acompanhando em que momento da vida você está. Essa é uma outra discussão, mas eu queria começar com isso para mostrar logo que a luta aqui, nessa relação, não é para que não se morra, né? A medicina tem esse dever, né, de salvar vidas, mas esse dever, ele tem até um momento ali que ele tem que parar, não é? Quer dizer, você não pode manter a vida a qualquer preço. Dito isso, passar aqui, eu queria falar um pouco desse fascínio das religiões em relação com a medicina, né? Nas sociedades primitivas, a enfermidade e a cura, por exemplo, eram um binômio profundamente ligado às forças sobrenaturais. Por trás dos deuses tinha sempre elementos antagônicos, ou seja, se você segue, você tem vida. Se você não segue, você tem a morte, né? Ou seja, proteção, saúde, prosperidade, isso é para quem responde positivamente aos deuses, né? Eu não estou falando só no cristianismo nem no judaísmo, estou falando mesmo nos deuses gregos, né? Se você segue os deuses, atende os deuses, obedece os deuses, então você tem tudo isso. Se você não faz, então aí sobrevém doença, enfermidade, morte, né? A gente tem no Deuteronômio, por exemplo, aquele texto que é muito elucidativo nesse sentido, né? Em que se diz, não vou dizer textualmente, mas em que se diz, eu te proponho, eu coloco na tua frente a vida ou a morte, né? Escolhe a vida e viverás, né? Então, os deuses nos deixam nessa situação, né? de ter a vida ou de ter doenças e a morte. Essa ligação entre os deuses e a medicina é muito forte, né? É muito forte. Por exemplo, coloquei aqui alguns, por exemplo, deuses como Asclépio, que eu vou falar um pouquinho mais, Sekhmet, lá no Egito, Eir, lá na mitologia nórdica, todos deuses da medicina, né? Quer dizer, e poderia continuar, né? Poderia continuar. Cada lugar tem ali o seu deus que cuida dessa área que é importantíssima na vida das pessoas, né? Então, falando um pouco mais aí
do mundo grego, que eu acho que importa por causa do aporte que faz com a teologia cristã, né? A partir dos clássicos gregos que são partilhados e lidos até hoje, né? A gente tem, por exemplo, em Homero, a citação de médicos, que seriam filhos de Asclépio. Nós temos um pouco mais adiante, em Hesíodo, também Asclépio, já citado como filho de Apolo, e, aliás, é muito interessante um momentinho aqui só para falar dessa coisa do Asclépio, porque Asclépio é uma história longa que eu vou abreviar, tá bom? O Asclépio era filho de Apolo com vamos dizer assim, uma princesa, filha do rei, Coronis, e Asclépio, Coronis depois trai Apolo, esse Apolo começa a matar todo mundo, enfim, no final das contas, tem pena do Asclépio, que a esse momento está no ventre da mãe, retira do ventre da mãe, entrega Asclépio para ser educado por um centauro, chamado Quiron, e Asclépio começa a aprender medicina. Né? Começa a curar e começa a fazer... cura uma cobra, por isso que a medicina tem aquela cobra, né, no seu símbolo, cura uma cobra, a cobra começa a passar para Asclépio também coisas secretas, né? Asclépio fica tão bom nesse negócio que ele começa a ressuscitar gente. Daí também eu acho que essa coisa na medicina, quando é muito comum a gente escutar falar quando um médico perde um paciente, né, quando esse paciente morre, e o médico realmente fica arrasado. Claro, são várias questões juntas ali, né? Mas tem essa coisa também que pode estar ali por detrás dessa coisa, né? Asclépio, ele ressuscitava, gente. O único problema é que Asclépio começa a ter problema com Hades, que é o príncipe das profundezas, né? Por quê? Porque começa Asclépio a ressuscitar a gente e o mundo dos mortos começa a ficar pequeno, né? É uma questão demográfica, vamos chamar assim. É uma questão demográfica. Quer dizer, o Hades começa a se enfurecer com Asclépio, porque esse começa a tirar a gente do mundo dos mortos, porque sai ressuscitando todo mundo. Então, Hades fala com Zeus pune, manda um raio em cima de Asclépio, mas porque Zeus percebe que Asclépio é tão importante, o serviço dele, quer dizer, dá a ele a divindade, né? O concede a divindade. Aí Asclépio se torna uma divindade. Né? Mas, enfim, a mitologia grega vai influenciar várias áreas da sociedade grega antiga e, inclusive, a medicina. Né? Quer dizer, medicina e deuses estão nessa relação íntima. Né? Já chegando aqui nesse contexto, eu queria recordar alguns termos que são importantes, também gregos, que são importantes para a gente poder fazer, talvez, aqui um risco de fazer uma ponte para a teologia. Né? E eu acho que coloquei alguma coisa aqui, pronto. E eu gostaria de começar com Gorgias. Gostaria de começar com fármacon, na verdade, com fármacon. Né? Fármacon é um termo grego que pode significar remédio, mas pode significar também veneno. Né? A gente usa assim também. Né? Quando a gente diz, a gente tem
É por isso que as nossas vacinas estão nesse processo lento, longo, mesmo que acelerado do ponto de vista geral, porque a gente precisa saber se aquele fármaco ele é remédio ou veneno, né? A gente sabe que, dependendo do uso, ele pode matar. Então, o fármaco ele tem essa dubiedade que é muito comum em vários termos gregos, né, na verdade. Agora, Górgias, ele faz ali uma relação entre dois termos que a gente poderia depois utilizar ali na nossa ponte para a teologia, né? Ele usa o termo logos, palavra, né? E o termo fármaco para ele acha que no logos há uma dinamis, né? Há uma energia, uma força que pode curar. Na verdade, Górgias, quer dizer, que pode curar. Na verdade, Górgias coloca como sendo, não é que seja uma coisa, o logos ali não é uma coisa sempre boa. Ele também pode ferir e ele também pode matar, né? Ele pode construir e destruir, ele pode curar e adoecer, né? O parêntese aqui que a gente poderia já começar a fazer é que na teologia do logos, o logos da teologia cristã é a palavra de vida, né? Quer dizer, mas vamos continuar um pouquinho mais ali no caminho grego. Sócrates também vai fazer uma certa relação, né? Sócrates era muito acostumado com o que eles chamavam de maieutique, né? Quer dizer, a arte de partoriar, a arte de partejar, não sei exatamente como é que se... Quer dizer, o domínio do conhecimento de fazer partos. Dizem que a mãe de Sócrates era parteira, né? Então, é muito interessante que ele tenha chamado de maiêutica o método de extrair de nós mesmos aquilo que a gente já sabe, mas que precisa ser tirado, né? Assim como uma criança é retirada do ventre da mãe, né? Então, ele aponta também quer dizer, ele aponta no uso da linguagem uma possibilidade de cura e uma possibilidade, inclusive, dentro daqueles textos socráticos, de cura da ignorância também, né? Mas ele começa ali como um pouco ali, paralelamente a Górgia, a apontar essa possibilidade do logos ser um fármaco, né? E aqui, mais uma vez, aquela ponte que a gente poderia fazer. O logos, na teologia, é o fármaco, né? É o fármaco. Depois a gente vai falar um pouco de salutis, né? Se a gente for falar ali saiu errado, então, desculpa, né? É kairos. Eu escrevi, estou ficando cego, então esse óculos aqui está devendo quase 2 anos a uma visita, né? Então, a questão, o kairos, o termo kairos, Pitágoras usava um termo terapia, que hoje está muito comum, né? Mas terapia aqui é outra coisa, não é a terapia da série nem nada. Na terapia havia, então, a relação entre kairos e metron, como está ali, né? Kairos e metron. E kairos, essa relação de kairos e metron apontava para um equilíbrio. A saúde é um equilíbrio, né? A saúde é quem vai fazer isso, eu acho que eu tenho aqui até um negocinho dele, quem vai fazer bastante isso é Hipócrates, né, que é considerado pai da medicina por muita gente, pelo menos. Mas, quer dizer, ainda no Pitágoras, o kairos é aquilo que é nosso, que é interno, né, que eu sei, é o tempo nosso, né?
mas é também o nosso mundo, nesse sentido, né? O nosso mundo interior, né? Agora tem que voltar. E o metron, né? E o metron é o que está de fora. Então, a saúde é esse equilíbrio do que está dentro e do que está fora. Né? Quer dizer, o Hipócrates apontava também isso, né? Dizia que a saúde era fruto de forças internas e externas, de um equilíbrio, né? Foi citado o livro que a gente lançou no mês passado, né? Eu e o professor André Marcelo, já é o segundo livro que a gente lança junto, Bioética, uma perspectiva teológica, né? E a primeira frase desse livro, né? Quer dizer, a frase mesmo assim, né? Aquela frasezinha que a gente coloca logo no começo, é uma frase de Hipócrates, né? Em que ele diz o seguinte: rezar é uma coisa boa, mas enquanto se evoca os deuses, é preciso também cooperar. Rezar é uma coisa boa, mas a gente... está aqui, perdão, desculpa, eu lembro por aqui, está aqui no slide. Rezar é uma coisa boa, mas enquanto se evocam os deuses, é preciso cooperar. Quer dizer, também aqui uma certa ideia, por que não, né? Uma certa ideia de equilíbrio, né? De equilíbrio. Isso é dito na obra do Regime. Quer dizer, é o equilíbrio de a gente agir e de a gente se voltar para os deuses, né? É interessante que a própria genética fala um pouco também de equilíbrio, né? Quando fala não sei se estou forçando um pouco a barra, mas quando fala de fenótipo e genótipo, por exemplo, né? Coisas que a gente traz lá de dentro e coisas que a gente... Mas, enfim, Hipócrates também relaciona kairos e crises, né? Kairos aqui continua sendo aquela coisa, aquele momento favorável, né, que a gente entende também na teologia, né? E crises entra aqui, e cronos também, né? Aqui são tempos, né? Hipócrates faz esse jogo desses tempos todos. Claro, crise não é exatamente um tempo, mas é que ele sabia que a doença, ela muitas vezes crescia sem que, quer dizer, evoluía silenciosamente. E eu estou preocupado com o meu tempo, mas eu vou até quando? Até que horas? Até 5h40, professor. O senhor tem 6 minutos, mas a gente dá uma tolerância. Ai, meu Deus do céu, me deu uma tolerância aí. Então, ele fala então de a crise é exatamente quando a doença se manifesta, né? E o kairos é exatamente esse momento que o médico deve agir, né? Esse momento propício, para que não deixe o cronos passar demais, né? Então, na antiguidade, para a gente passar então já para o tempo do judaísmo, nessa antiguidade grega, e aliás na antiguidade em geral, é possível falar da importância de saúde somente através da relação entre saúde e doença de um lado, deuses e religiões do outro, né? É uma espécie de simbiose que de fato liga aí teologia e medicina. No tempo de Jesus, na sociedade judaica, há uma noção aqui que é fundamental para a gente compreender a questão da saúde lá e a diferença dos outros povos, né? Que é o fato de que em Israel nós não temos um Deus específico para a saúde, como todos os outros povos tinham, né? Quer dizer, nem para a saúde, nem para a medicina, nem para o amor, nem para a guerra, nem para a fertilidade, que era uma coisa comum, todos esses deuses estavam nos outros povos. Em Israel, não, né? Em Israel,
Yahvé responde por tudo. Né? Todos aqueles atributos, poderes divinos que estavam divididos entre vários deuses, ali em Israel é colocado somente para Yahvé. Né? Então, a gente tem que entender aqui que não há uma atenção especial para a saúde. Eu tenho um livro aqui que eu tentei uma vez fazer um trabalho, eu iria pegar, mas a gente está com o tempo estourado. Tem todos os aspectos da sociedade judaica. Saúde não se fala. Então, é uma coisa interessante que a gente não tenha no povo de Israel tanta essa atenção. Né? Certa vez, um professor, e eu acredito completamente, me disse assim, Israel está voltado para a vida, porque é um povo perseguido, em toda a sua história. Então, não dá para cuidar muito. Né? Por isso que também não cuida muito dos mortos, não se volta muito para todas essas questões. Existe uma obra chamada Antropologia do Antigo Testamento, que vai mostrando toda essa... que mostra, sim, as doenças de Israel. Né? Nessa antropologia do Hans Walter Wolff. Ele tem um momento lá que ele coloca, sim, quer dizer, em Israel a medicina não é desenvolvida, né? Não tem esse desenvolvimento, não tem um Deus específico, existe um temor da dissecação de cadáver, existe uma posição especial do homem, então ninguém toca ali, são dois, isso quem diz é até o Wolff, são dois elementos que prejudicam o crescimento dessa coisa da saúde e da medicina em Israel. O Novo Testamento, então, correndo para não perder o pique aqui, né? O Novo Testamento... Pode ir com calma, professor. Não precisa correr, não. A situação está muito boa. Olha que eu tenho 2 minutos aqui para chegar a 40. Não, pode ficar à vontade com calma. Beleza, obrigado. Então, no Novo Testamento, então, Jesus aparece como o Salvador. Né? A teologia até, vamos dizer assim, elegeu os Salutis, né? Existe aí uma coleção, Mysterium Salutis, que é muito boa, é antiga, mas é muito boa, né? Quer dizer, que é o mistério da salvação. Esses Salutis também é saúde. Né? É um outro link aqui, que na teologia, a saúde, né? que hoje a gente tanto busca, por exemplo, na medicina, a teologia também tem o seu olhar sobre ela. Né? E a teologia cristã tem o seu olhar sobre ela, tendo em Jesus o mistério máximo da nossa salvação. Então, é aquele que veio para dar saúde à humanidade, que veio resgatar a humanidade do pecado, que é ali na teologia a maior doença, né? A segunda morte na escatologia é a maior morte, a primeira morte faz parte, como eu falei ali logo na nossa entrada, né? Faz parte desse... E a gente tem ali, eu poderia dizer várias, né, passagens em que, a partir até do prólogo, né, de João, e também quando Jesus diz que veio para dar vida e vida em abundância, né, vida em plenitude. Quando a carta aos Gálatas, por exemplo, fala, ali um outro link com a palavra grega, né, fala, tudo bem, lá ele não usa kairos, né? Ele de fato usa cronos naquela parte ali, mas é um kairos, né? Quando em Gálatas 4:4 ele diz que na plenitude dos tempos, etc. Né? Então, essa plenitude dos tempos na verdade, se usa cronos, mas é um kairos. Na teologia cristã do Logos,
também é uma certa releitura do que se tinha já na filosofia do Logos, né? Quer dizer, aquele diálogo entre aquelas duas culturas tão diferentes que aconteceu é um diálogo tremendo, que você tem que... O verbo de Deus é o Logos, é aquele Logos. Gente, lembra do Logos, né? É quase como se os cristãos naquele momento estivessem dizendo assim, é o Logos. Olha, o Logos está aqui também. Né? E aí, claro, faz um diálogo novo, né? Com esse Logos. Né? Faz esse Logos dialogar, que vem de uma cultura semita, faz dialogar com o mundo grego. Né? Esse Logos, essa palavra, esse verbo é o verdadeiro fármaco. Né? Nesse contexto, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem tiver morto vai viver, mas quem crê em mim não vai morrer. Né? Então, existe ali um diálogo, e, de fato, nessa construção da teologia trinitária, por exemplo, todos os atributos do Deus, a gente estava falando ali que o Deus do Antigo Testamento, Yahvé, tinha todos esses atributos. Pois bem, na construção dessa teologia cristã, todos esses atributos passam para Jesus. Mas passa para Jesus também algo mais, né? Que aí eu acho que dialoga muito com esse tempo de pandemia. Né? Aquele texto do servo sofredor, por exemplo. Né? Esse Deus estrondoso, com todas essas qualidades, onipotência, onipresença, onisciência de Deus, que agora repousa sobre Jesus Cristo, ele é também, nos diz lá o Isaías, né? A teologia cristã faz esse aporte, né? Ele é também o servo que sofre, que sabe o que é a dor, que conhece, que sabe o que é a dor, né? Que pode ser uma resposta, porque ele mesmo, em primeira pessoa, conhece essas questões. Né? Quer dizer, está nele a cura das feridas. Né? Tem assim no texto. Né? Durante essa pandemia, a gente perdeu muita gente querida. Né? Claro, muita gente teve gente que está sofrendo muito mais. Né? Perdemos os amigos, perdemos familiares, perdemos gente amada. Eu perdi também amigos muito próximos. Nós, no departamento, perdemos amigos muito próximos. Né? E redescobrimos a medicina, como eu dizia, os operadores de saúde, como grandes heróis desse momento. Mas eu diria que também ali há um diálogo, porque se por um lado é verdade tudo isso, por outro, eu sou testemunho das pessoas que eu conheço que estão em sofrimento profundo, que para muitos deles a fé bíblico-teológica, né, do amor, da compaixão de Deus, ela é o sustento até agora. Né? Quer dizer, ela é o fármaco até agora. Então, aquele que é o servo sofredor sofre com a gente, sofre conosco, né? Dá a vida e dá a sua palavra para nós. Então, teologia e medicina, a interioridade da fé, né? E essa arte, que é técnica também de salvar vidas, elas continuam ligadas e continuam colaborando uma com a outra, né? Continuam em relação. Não é à toa, por exemplo, que a gente tem uma explosão, eu sei porque estudo isso, de trabalhos acadêmicos nos últimos 30 anos que ligam religiosidade, religiões, espiritualidade e o campo da saúde. Isso aqui é uma outra história que a gente pode conversar outro dia. Eu peço desculpas se eu atravessei aí o tempo, mas que o assunto é bem complexo e bem aqui eu acabei nem mais passando, tá aí, salutes, kairos, fármaco e pronto. Muito obrigado. Professor, a gente gostaria de agradecer em nome da cátedra pela exposição. Assim, acrescentou muito nesse contexto todo, entender desde da ideia da filosofia grega, passando pelo judaísmo antigo até chegar
ao cristianismo. E realmente nós fomos muito tocados, né, de inúmeras formas pela doença, né, por esse contexto todo que nós estamos vivendo. Em uma semana estávamos na PUC, na outra já numa sexta estávamos na PUC, na segunda já não estávamos mais. E vimos realmente de perto muita gente perder, né? Assim, até o momento na minha família não teve nenhuma perda, mas muitas pessoas próximas nós perdemos pela Covid-19, né? E a Covid, ela, no meu ponto de vista, ela agravou uma crise moral, social, econômica, política, que já estava sendo empurrada há muito tempo, né? E essa crise moral a gente vê assim de uma forma muito intensa no contexto político, né, mais presente por esses contratos superfaturados de compra de medicamento, de compra de respirador, de licitações que você não precisa mais de disputa, né, de licitação, e vai se desenvolvendo tudo de uma forma imoral, né? Imoral. Embora seja correta pelo fato de dispensar licitações e tudo mais, é imoral, né? Pelo fato de você... Legal e imoral. Legal e imoral, exatamente. Né? Então, nós temos vivido essa grande crise, né? E pensar hoje medicina junto com teologia, uma coisa que muitas pessoas, né, para muitas pessoas é um tabu ainda, pelo fato de que a medicina, o médico tem que fazer a parte dele, né, o enfermeiro tem que fazer a parte dele, e o teólogo ele tem que rezar, o teólogo tem que produzir artigo, ele tem que estar dando palestras por aí, né? E as nossas pastorais foram paralisadas. A pastoral da saúde foi paralisada por um tempo, pelo menos a pastoral da saúde na paróquia que eu frequento e participo, ainda não retomou os trabalhos de visita hospitalar. A pastoral da Consolação e Esperança também ainda não tem a sua participação, a atuação intensa como era antes. E o cristão é desafiado, né, a experimentar um novo tipo de igreja e um novo tipo de modus operandi, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez pela palestra do Senhor, dizer que eu fiquei encantado por ter citado o texto de Gálatas 4, que é o tema da minha pesquisa, que eu sou apaixonado. E abrir para, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o professor, pode levantar a mão. Professora Maria Clara também, se quiser falar, fica à vontade. Bom, eu preferia deixar que perguntasse, eu só cumprimento o Renato, né? Porque já acompanho aí a trajetória dele há algum tempo, tive a honra de prefaciar o livro dele, sei todo o trabalho que ele tem feito em torno desse tema, que é da maior importância, né? Maior importância hoje, realmente. Né? Do tudo que você falou, o que eu mais assim, achei importante é essa questão de salvação englobando saúde, salos, né? Quer dizer, porque a gente pensa que salvação, a gente desconecta salvação, corpo e espírito, salvar a alma, e o corpo quanto pior, melhor, porque aí vai ganhar méritos, era a visão tradicional, né? Uma coisa que penalizou várias gerações. Acho que hoje, então... Não, e como tem grupos que a gente vê voltando um pouco para isso, né? Eu acho que é mais importante do que nunca essa reflexão, né? De ver que saúde e salvação, né? A vida é que é uma coisa, né? Que Deus é o Deus da vida. A vida é outro nome de Deus, na verdade. Né? Exatamente. Então, eu acho que pelo menos a pandemia poderia servir para isso, né? Para a gente ter isso mais claro. Né? E acabou criando um dualismo, né? Porque as pessoas queriam a salvação ao invés da saúde, brigando por cheios e tudo mais, nas reuniões. E havia uma certa glorificação de doenças. Quer dizer, eu acho que há pessoas muito santas que
e ficaram doentes e viveram doentes. Bom, isso tudo sem dúvida. Mas houve uma certa glorificação de doenças, então oferecer a doença e quanto mais doente melhor, porque aí fica mais, né, uma ligação de santidade com doença que acho que não procede de forma alguma. Jesus passou a vida, o ministério, tirando as pessoas da doença, curando as doenças das pessoas psicológicas e físicas. Agora vai todo mundo glorificar a doença, como se isso agradasse a Deus, quer dizer, umas coisas, né? É a mesma maneira do entendimento distorcido, me parece, da opção pelos pobres, né? Quer dizer, opção pelos pobres, mas não é pela pobreza. A pobreza tem que ser erradicada, tem que ser combatida. A pobreza não é uma coisa para se glorificar, né? Justamente, a gente está lutando contra a pobreza, é pelos pobres, enfim. Aí também, a questão da doença, né? Eu acho que essa visão é super importante. Essa integração, né? Eu acho que ainda a gente desintegra muito, né? Aliás, a gente está num período de desintegração, né? Essa pós-modernidade é um pouco isso, né? Já se fala não se fala mais na modernidade se falava de desintegração, agora se fala de pulverização. Então, quer dizer, então a gente realmente tem um recrudescimento de um tipo de perspectiva teológica que vai para um dualismo muito radical. E que a gente precisa fazer novamente o movimento do contrário, né? Do encontro, do Cristo no outro, né? Não um lá em cima e outro lá embaixo, né? É verdade. Renato, você falou no acho que não sei se eu entendi bem, né? A pronúncia em grego é farmakóis, é isso que você falou na questão da farmácia, ou seja, do remédio. Fármaco. Isso você entra numa dimensão científica de análise do material, se entra numa dimensão científica para validar se ele é bom, se ele não é bom, se ele é do bem, se ele é do mal, é por aí? Não, o que eu falei naquela hora é que fármaco para os gregos não tinha, ou pelo menos num dado momento, não tinha ali uma definição, quer dizer, é como a gente usa. A gente fala assim, olha, essa droga, até o próprio termo que a gente usa para o fármaco, né, essa droga é muito potente, ela vai desinflamar a garganta. Mas a gente está chamando de droga. Né? Até no nosso falar, a gente sabe que tem um elemento ali que era exatamente o uso deles. O fármaco poderia ser um veneno e poderia ser um remédio. Né? Aliás, os gregos são cheios dessas coisas. Né? A própria esperança também é um termo que eles usavam que poderia ser bom e que poderia ser ruim. Né? Poderia ser bom se você... se tivesse aí um movimento para ir atrás daquilo que se espera. Mas poderia ser muito ruim se for cruzar os braços e esperar que a coisa... Por isso que ficou no pote de Pandora. Né? No pote de Pandora só tinha coisa ruim. E o que a esperança estava fazendo lá dentro? Né? Porque tinha esse viés que ela poderia, de fato, ser uma coisa má, uma coisa ruim. Né? Mas então foi nisso que eu falei ali do fármaco. Né? O fármaco... E por isso que citei também as vacinas, né? A gente tem que amargar esse período de testes exatamente por isso, né? Porque a vacina ela tem que vir para o bem, mas até que a gente tenha segurança disso, aí tem todo esse processo que a gente está assistindo. Foi nesse sentido. Falando da vacina, uma coisa extremamente escandalosa, porque a Anvisa disse que ia suspender os processos com a vacina a Coronavac, né, a vacina da China, porque houve um caso muito sério, não sei o quê, e de morte e tal. Não teve nada a ver com a vacina. Um rapaz, coitado, 33 anos, suicidou-se. Bom, e o que isso tem a ver com a vacina? Então usam isso politicamente na briga do Bolsonaro com o Dória. É escandaloso isso, não é? Escandaloso. É uma coisa assim que... Quer dizer, e a gente fica esperando uma vacina. Né? A população fica toda escutando, assistindo a esses espetáculos aí, e a gente esperando uma vacina.
E precisando dela, né? Precisando dela. E aí ela retardada por causa é impressionante. A manipulação que se faz com a saúde a todos os níveis, inclusive esse. É verdade. Eu gostaria de trazer, porque enquanto o Lucas falava e o Josemar falava, a pergunta do Josemar para você, uma perspectiva de gênero nessa questão, né? Que é uma coisa que ainda em muitas regiões do Brasil e até em outros países, por exemplo, no Chile, eu percebi isso, fala-se do ciclo da mulher como doença. Está doente. Não está doente nada, ela está simplesmente no seu período mensal. Que história é essa de dizer que está doente? Eu fui ao Chile. Minha mãe falava assim. Não falava, está doente. Minha mãe falava, está doente hoje. Está doente. Eu fui ao Chile e me hospedei, por causa da CVX, era o movimento que eu participava, me hospedei na casa de uma senhora chilena, Amor, que era presidente lá. Aí, bom, eu vi que eu precisava comprar na farmácia um absorvente. Eu disse, olha, eu estou precisando ir na farmácia que eu preciso comprar um absorvente. Ela perguntou, te enfermaste? Quer dizer, você ficou doente? Eu disse, não, senhora, não fiquei doente, não. Eu só preciso... Pelo contrário, né? Só isso. Eu sou uma mulher, graças a Deus, sadia, normal, e preciso comprar absorvente. O pessoal diz assim, porque já está na linguagem, mas a linguagem denota muita coisa, quer dizer, dizer que isso é doença, que coisa doente dizer que isso é doença, né? É que isso é uma certa herança também, não é? Uma certa herança. O povo de Israel via isso via. As religiões semitas até hoje vêm como impureza. E as religiões afro-brasileiras. Uma vez eu era aluna da PUC de graduação, aluna do Pedro Ribeiro de Oliveira. Ele ensinava Sociologia da Religião. E ele fazia a gente fazer o que ele chamava observação participante em 3 cultos. Uma gira de Umbanda, um culto pentecostal e uma missa católica. E depois escrever um relatório e tal. Nós fomos na gira de Umbanda, eu fui com os meus colegas jesuítas, que nessa época os jesuítas estudavam no departamento, e um deles era amigo de um filho de santo, de um terreiro e tal, que ele conhecia bem o pai de santo, e nos levou. Ele era noivo. Aí o amigo dele, o jesuíta, perguntou, mas sua noiva não veio? Não, ela está menstruada, mulher menstruada não pode participar da gira. Então, a exclusão da mulher porque ela está naquele período do mês. Então, como você diz, né? Essa herança, que nas religiões é mais antiga, mas que passa para a vivência do dia a dia e tal, né? Eu citei um livro que certamente você conhece, que é aquele de antropologia antiga, que se estudava antigamente, de antropologia do Antigo Testamento, né? do Hans Walter Wolff. E ele trata exatamente dessa questão né? E como uma das doenças. E aí é interessante porque é uma doença que isso é uma doença qualquer, né? Uma doença que joga a mulher num canto que quase como que se dissesse, olha, todo mês você vai lembrar que seu canto é esse. Né? Então, o judeu piedoso não podia sentar onde ela sentou, não podia comer a comida que ela fez, tinha que ficar não sei quanto de distância. É impressionante isso. Né? Isso mostra bem, quer dizer... Então, é isso que eu digo, a toda a libertação da mulher, para ela entrar nas religiões, do cristianismo concretamente, tem que vencer milênios de inconsciente coletivo arraigado aí, quer dizer, racionalmente eu acho que todo mundo sabe, diz as coisas direito, mas há uma coisa que está no inconsciente contra o corpo da mulher que é algo impressionante mesmo. Né? É verdade. Eu acho interessante também isso do ponto de vista da mitologia grega. Né? A primeira mulher da mitologia grega é Pandora. E aqui tem um negócio também muito estranho, porque o pote de Pandora, como eu já falei, mas o termo Pandora significa todos os dons. Né? Mas todos esses dons, que estava num ser só, foi em alguém, coisa que é totalmente diferente do judaísmo, do cristianismo, mas a mulher ainda mais. Mesmo sendo Pandora, ela era desprezada já. Tá nessa coisa. É a culpada
de abrir o pote e soltar os males na sociedade e no mundo. Abriu o pote no judeu-cristianismo e fez por ela, entrou o pecado no mundo. Enfim, ela sempre estragou alguma coisa. É isso. Aí todo mundo tem que ser expulso do paraíso por causa dela. Né? Então o pessoal não pode estar feliz, né? Não, mas então realmente tem esse consciente coletivo, né? Inconsciente coletivo, que é muito forte, que mesmo sem saber elaborar, as pessoas reproduzem, né? A gente falando disso assim, entender assim que é coisa tão distante, não é? Eu, por exemplo, eu fui criada numa comunidade e que era desse jeito, era o sentido do sacrifício do corpo, o período de menstruação não podia chegar no altar, tinha olha só, tá vendo? relacionamento com a esposa, a mulher não podia comungar no outro dia. E para vencer essas barreiras... Não, peraí, essa é nova para mim, essa eu não captei. Não podia... Quem relação sexual no outro dia, quer dizer, não, por exemplo, no dia se seguinte, fosse a não comunhão no dia seguinte. Estava se entregando, Não, mas era verdade. A comunhão era assim, por exemplo, eu não entendia muito como é que eles explicavam. Mas, por exemplo, chegava no sábado, à noite, chegava no domingo, não poderia fazer comungar, participar. Se tivesse menstruada, não podia subir a arrumar. Aí, sabe, um dia, eu era nova, escutava fazer isso. Olha, quando é que ele vai saber que eu estou ou não estou? Então, por exemplo, eu sempre fui assim, eu sempre fui rebelde, assim, ele não tem nada com a minha vida, no meu particular, eu não vou ficar falando que estou, que não estou. Então, eu vivia minha vida muito resoluta, sabe? Sempre jovem. Então, com isso, eu fui tirando as barreiras da minha vida, porque senão eu ia ficar, era capuca dentro de uma igreja que precisava mesmo, em que o padre, as Filhas de Maria, por exemplo, o padre ia lá, ficava olhando se saíram da igreja, se estavam lá agarradas ou não. Eu pensei, meu Deus do céu, que tanta preocupação com o outro. Quer dizer, era uma igreja realmente fechada e que não admitia. Só que eu pensava assim, olha, quem sabe das coisas sou eu e meu Deus. Ele não vai saber da minha vida. Eu não vou... Simone a rebelde. Eu fui conhecida, sabe? Para vocês eu posso falar. Me chamavam de ovelha negra. Mas quem me chamou assim falou num termo carinhoso, porque eu enfrentava as situações que eu tinha um padre que era espanhol, eu falava, eu não entendo nada disso, olha, esse Deus aí é um Deus que está me prendendo, então eu já sou presa a tantas coisas. Ainda vou presa a uma igreja tão fechada? É por falar na PUC, gente, senão não está nem na PUC. Agora, dona Ivone, imagine quantas mulheres fizeram o mesmo, né? Então, um movimento mesmo de abertura. E oferecer a vida doente. É uma visão da corporeidade totalmente, uma antropologia totalmente bipartida. Né? Só entrava no céu quem fizesse bastante sacrifício, quem até chegava ao ponto de falarem nos tais de silícios, sabe? Aí se fulano fez, fulano... Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, desde criança, eu ficava a olhar as coisas. Já tinha trauma daí, cheguei numa igreja para ser... E eu fui criada ali dentro, desde 5 anos de idade. Mas a cabeça minha não consegue nem conviver nem com os sistemas de hoje, que eu estou vendo por aí, porque tem gente se aproveitando de tudo para escravizar o povo. É pecado aí, você está possesso, você está no outro. Um dia eu encontrei um que estava lá num grupo de oração, aí como escondeu, eu entrei, acho que devia estar com alguma coisa, ficou assim, sabe? Aí eu lá de trás, falei, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo aqui? Aí eu cheguei e fiz assim, lá do meu lugar para ele, ó. Peguei a minha bolsa e fui embora. Sabe, tem coisas que é terrível. A gente vê essa igreja ainda fechada, que amordaça, e tem pessoas que se acomodam. Ou porque são carentes demais, porque às vezes quando a gente tem uma carência muito grande, a gente começa a se apegar, a se agarrar às coisas. Então, quanto mais carente, mais tem gente aí, padres aí, escravizando as pessoas. Aí vamos derrubar os seres, vamos derrubar tudo e prendem as pessoas, sabe? É muito difícil conviver hoje, principalmente nessa pandemia, dentro de casa. Aí eu venho para as lives da PUC. Chego aqui,
É o horário que a gente tem, sabe, de escutar um professor falar, uma aluna, uma colega. Então, eu acho assim, foi ótimo, sabe, para mim. Porque eu sou rebelde, sou ovelha negra mesmo. Mas não tenho medo de dizer que sou ovelha negra, não. Eu enfrento qualquer situação também. Se precisar. É 76 anos? Vivido. Então, a gente está em busca de mais coisas. Já valeu a pena falar para a Ivone a rebelde. Então, já ganhei o dia. Só para completar um pouquinho da Ivone aí, o meu avô tinha lá em Campos tinha uma capela, então tinha a exposição lá, tinha as filhas de Maria. E a para ser filha de Maria tem que ser virgem. Condição básica. De vez em quando tinha uma lá que ficava meio fora do time. Quem é que ia saber quem era e quem não era, gente? Do interior. Tem uma que depois ela desapareceu, não vai entrar, não. Aí já entregava. Se entregava. Que a comunidade toma conta, né? A comunidade sabe, não precisa de ninguém dedurado. Eu vi, isso não estava escutando, estava muito, mas eu vi. Você viu, mas estou falando assim, é porque a pessoa era fechada também, ficava. Quando eu ia ser filha de Maria, também fui filha de Maria, chegar e dizer assim, não posso não. Outro dia encontrei uma mulher, coitada, nós fomos fazer assim, na igreja, convidei ela para participar da liturgia, ela me chamou assim, e falou assim, eu não posso não. Falei, por que a senhora não pode? Eu não sou casada, minha filha. Aí eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar aqui. Eu falei, minha senhora, vamos embora, senhora. Depois a senhora conversa lá com coisas assim. Tem coisas, sabe, gente, que se a gente não tiver uma cabeça aberta, atola o outro, isso sim. O outro fora do paraíso. Eu não sei se, hoje em dia, estou me questionando, sabe, professora? E vocês, sobre esse paraíso que tanto falam, sabe? E pensando quando ouçam falar, ressurreição, isso, aquilo, outro, sabe? Então, as pessoas estão muito tristes. Eu vejo muita gente triste. Outro, coitadinho, só porque chegou aos 80, já parece que já se entregou. E tem jovem... 80 é o começo da vida. A vida começa... O novo 40, né? É o novo 40. Você pensa que nas gerações anteriores, 40, então, mais ou menos encaminhamos para vir já. Professor, é melhor ler 08, não 80, professora. É isso, assume. Desculpa, gente, mas é que eu gosto muito, sabe, de participar. E as minhas experiências não são fáceis, não, porque a professora já me conhece mais um pouco, já sabe. Então, essas experiências enriquecem mesmo a vida e a gente vai passando o tempo e vai encontrando uma nova face de um Deus. Eu brinquei muito aí na PUC também, quando tinha alguns professores que eu tinha mais confiança, aí eu já... Sabe? Mas valeu, os próprios colegas, o Lucas, às vezes a gente entrava nos contatos para conversar e tudo. E ficava contando as rebeldias dela no intervalo para gente. Isso aí é entrar em águas mais profundas, Lucas. Do Quinalton, né? Obrigada, gente. André, você está com a mão levantada, você quer falar? Estou me divertindo, aprendendo, e os relatos aí foram interessantes. Assim, nem todos aí me conhecem, mas o Lucas sabe que eu sou de uma Assembleia de Deus. Então, esse assunto ele é fantástico, porque a Ivone aí, ela trouxe um caso e me lembrou de um outro assustador em relação a coisas assim que são tão naturais. Claro que agora a gente tem resolvido isso, as pessoas estão se interessando por estudar, por aprender mais do que só ouvir pregações assustadoras. Eu vivi uma situação aqui, não estou debochando da pessoa, mas foi uma coisa assustadora para mim na época. Eu chego domingo de manhã, no dia de Santa Ceia, Eucaristia, né? Lá chama-se Santa Ceia, ou Ceia, cada um fala uma coisa lá, e o cara me chega lá, um amigo, chorando, desesperadamente, mas uma coisa dramática. André, eu preciso falar contigo. O que houve, gente? Fiquei chocado com aquilo. Tirei ele de lá da igreja, entrei no banheiro com ele, o que aconteceu?
vocês não vão acreditar. Ele veio dizer para mim que ele estava desesperado porque ele havia pecado e ele não poderia participar da ceia. Sabe qual foi o motivo? Porque ele fez sexo com a esposa na noite anterior. Eu tive que falar, porque eu estou prestando atenção aí nessa questão toda da saúde, que era o assunto aí, a questão de se cuidar, de não espiritualizar tudo, a questão do dualismo, isso aí realmente é impressionante. Mas olha a cabeça das pessoas. E esse relato aí da Ivone foi interessante. E eu vi isso acontecer. Só que o que me chamou a atenção foi o seguinte: eu sou de uma Assembleia de Deus, eu não gosto nem de ser chamado de protestante, eu acho esse nome muito esquisito até, não me considero um protestante. Mas eu acho assim, engraçado essa questão que eu não imaginava ouvir isso de vocês católicos. Para mim é assim, 48 anos de idade que eu tenho, mas essa daí para mim foi nova, porque eu não sabia que também ainda tinha isso. Assim, para mim vocês tinham... Era uma coisa assim, inimaginável. Eu fiquei surpreso. Foi uma coisa assim, fantástica, porque é complicado ainda ter pessoas que têm esse tipo de pensamento. Ainda existe isso, é incrível. O cara achar que ele não poderia participar da Eucaristia porque ele fez sexo com a esposa. Então, assim, são coisas assim loucas, né? A gente fica perguntando que Deus é esse, de fato, onde se espiritualiza tudo. Essa coisa do sacrifício, eu ouvi muito isso também, de parentes meus, né? Aquela coisa de, parece que, como a professora falou aí, glorificar a doença, como se fosse alguma coisa que me ajudasse a chegar a algum patamar, né? Parece uma coisa assim, meio um gnosticismo, né? Aquela coisa assim, mas, olha, eu gostei muito, assim, esse assunto é muito importante. Hoje eu já consigo falar de saúde na igreja, porque eu trabalho com o ensino, e eu tenho conseguido falar sobre essa questão das pessoas se cuidarem. Essa pandemia trouxe uma mudança muito grande. Eu perdi muitos amigos teimosos, religiosos, né, no sentido ruim, que a gente não deveria, né, Lucas, falar isso, mas assim, nesse sentido, quando a pessoa leva a religião para esse lado, eu perdi amigos por teimosia, por acharem que não, Deus vai resolver todas as coisas, né? O Deus ex machina, né? Eu falho, eu crio o problema, eu aperto o botão, ele vem e resolve. Então, assim, para mim foi fantástico. Eu aplico muitas coisas, entendeu? Devagarinho vou ensinando e as pessoas estão abrindo os olhos. Eu agradeço muito aí porque foi fantástico. Não sou de falar, não. Essa é a história de 76 anos de caminho na igreja. Mas eu não abandono, não. Eu amo essa igreja, porque eu sei que ela é pecadora também, sabe? Porque os membros que fazem parte somos nós. Humanidade. Então, erramos, sabe? Eu acho maravilhoso, sabe, ter convivido. E assim como eu vivo com vocês, que também são da Assembleia, e tem pessoas que estavam na igreja, foram para a Assembleia, e chega para mim e diz assim, que bom a gente poder viver o amor ágape. Esse olhar antropológico é o que falta. A gente tem que começar a trabalhar isso. As pessoas lá estão estudando. Por exemplo, o meu pastor, 80 e poucos anos, ele me ajuda, inclusive, compra livros, assim, investe, não se opôs. É uma coisa impressionante, porque ele é daqueles caras que tinham um pensamento muito travado, mas aconteceu justamente o contrário. Então, eu tenho tentado sempre trabalhar essa questão de olhar o ser humano e parar de querer ser um Deus. Essa ideia de querer ser Deus, ela já é esquisita, né, Lucas? É muito estranho. Então, assim, eu brinco com eles quando eu estou ensinando. Gente, olha só, quando eu estou com dor de cabeça, eu não oro, não. Eu tomo paracetamol. Pelo menos comigo funciona muito bem. Eu tomo arnica. Assim, eu falo muito isso. A gente tem hora que o próprio Hipócrates aí, né, como os evangélicos na Assembleia têm mania de usar essa expressão, oração mais ação. Não adianta só a gente achar que tudo vai ter que ser resolvido espiritualmente, né? Essa coisa toda aí foi o que eu peguei aí de tudo aí me levou a refletir dessa forma. Eu tenho falado muito sobre isso. A gente tem que se mover, a gente tem que agir. Nós somos humanos. Então, essa desumanização que acontece na religião, principalmente em alguns segmentos, eu falo da minha, não vou ficar apontando para a igreja dos outros, eu acho isso ruim. Eu gosto de falar do que eu vi, a minha experiência. Então, eu apanhei muito, isso melhorou muito, sabe, no meu lado. Ainda tem alguns que têm vontade de me, se puder, pega uma fogueirinha e taca lá, porque não dá mais para fazer essas coisas. Mas, assim, tem gente que ainda não consegue, mas eu tenho paciência, porque o homem, essa coisa inconsciente, ele acredita em coisas que nem ele consegue explicar, como o professor estava falando, entendeu? Então, Quem diria que no final desse momento, a frase final seria de um médico e não de um teólogo, né? Rezar é uma coisa boa, mas enquanto se evoca os deuses, é preciso cooperar. Faça a tua parte que eu falei. Claro.
eu já fui ofendido por defender isso. Não falei, não vou nem falar Hipócrates, que eles nem entenderiam, né? Na verdade, a gente tem que saber o que fala para quem fala, não seria o espaço adequado para isso lá, para todos. Mas eu já usei muito essa expressão e fui massacrado, né, no início, mas como eu tenho gelo no sangue, né? Costumo dizer isso até de mim em alguns momentos, eu consigo levar na brincadeira, mas assim, eu tive que passar por cima disso, ter maior paciência, porque é complicado. Como é que a gente vai abrir a mente de uma pessoa e impor alguma coisa? Quer dizer, é um trabalho muito... É como a música do Lulu Santos, que tem um trecho lá que diz que assim caminha a humanidade, com passos de formiga e sem vontade. O negócio é meio nesse ritmo. Quem trabalha tem que ter paciência, é o que eu acredito. Mas eu aprendi muito, assim, isso aí é essencial. E a gente vê também o quanto que a fé, seja a fé cristã, né, no todo, seja evangélico, seja católico, o quanto ela é infantilizada, né? Você vê, as igrejas se omitiram muito durante a questão da pandemia e depois uma igreja veio vendendo a questão da cura do coronavírus. Do nada criou-se o remédio que você paga e você recebe a cura. Ou seja, na nossa realidade católica também, né, que as pessoas também desacreditaram muito na questão da doença. Uma igreja aqui próxima à minha casa, o pastor disse que tinha uma senhorinha já de idade que queria, por tudo, que reabrisse a igreja. Aí ele falava para ela, mas a senhora é idosa. Não, mas se eu morrer, foi permissão de Deus. Ah, meu Deus. Então, assim, a gente vê o quanto a gente precisa investir nessa questão de um amadurecimento da fé das pessoas. Porque o que eu vejo, tanto na realidade católica quanto na realidade evangélica, é que os líderes ficam fomentando essa realidade de fé infantil. Ao invés de fazer o que Paulo fala, né, de dar a mamadeira para o bebê e o mocotó, né, para o que está mais maduro na fé, preferem ficar dando mamadeira a vida cristã inteira da pessoa, ao invés de preparar ela para uma realidade mais sensível, né? Estar atenta aos sinais dos tempos e tudo mais, né? Fazer uma hermenêutica própria do seu tempo. Mas não, a gente fica muitas das vezes preso e batendo palma para esse tipo de realidade dentro da igreja. Vivendo anacronismo, né? Um anacronismo eterno. Assim, sim. Uma coisa não... Querer viver é complicado. Realmente difícil. Mas, no geral o aprendizado foi ótimo, foi fantástico falar sobre tudo isso. Eu não sou nem de falar, né, Lucas? O Lucas já... Né? Mas é verdade. Eu sou hiperativo e sou falador, mas o negócio está andando, eu prefiro ficar quieto, mas não deu, hoje não deu. Mas está melhorando. Muito boa que a PUC nos dá, porque a gente não tem contato só com a nossa realidade católica. A gente tem contato com infinitas realidades. Até eu, quando cheguei na PUC, eu não era católico, né? Eu era evangélico. Quando eu cheguei na PUC, tinha passado pela Assembleia de Deus, e no trilhar do caminho, eu entendi que a minha realidade era outra. Eu só não sabia que era outra. André, você está melhorando. Sabe? Porque você já está até tocando na aula. Não, mas músico, né? Por acaso, sou músico, né? Você estava na aula ontem, né? Eu lembro disso. Eu não falto, não. Sabe? Então, eu acho que esses impulsos vai fazendo a gente crescer, sabe? Cresce como essa igreja grande que se fala, e não essa igreja fechada ali, contida, sabe? Porque na época meu pai sempre foi espírita. Eu falei assim, meu Deus, meu pai vai para o inferno e vou ficar aqui no céu? Eu quero lá saber disso? Não, meu Deus. Isso aqui está errado. Então, ó, para você ter só para terminar, gente, eu tive um problema de mioma. Tinha aquela hemorragia imensa. Aí eu escutei a história da hemorragia, né? Que chegou lá e trocou Nosso Senhor e que ficou bom. Eu falei, meu Deus, que conversa é essa? Eu vou ficar tocando aonde? Aí eu cheguei no meu e falei assim, olha, eu tenho mais é que correr atrás de um médico e me cuidar, porque senão eu vou morrer com 2.400 de hemácia e o normal era 4. Então, gente, é muito bom, sabe? A gente ver a palavra, mas a palavra tu tem que saber. Ela se realiza também dentro dessa nossa estrutura de vida. Eu me lembro muito quando você falava do amor trino de Deus, sabe?
Maria Clara, é uma das coisas que mais marcou. Esse amor que vai entrando, vai libertando e que não tem barreiras. Ele vai e vamos em frente. Eu até um dia falei assim, eu não sei nada disso não. Gente, eu estou estudando, pensando, eu não vou ser teóloga nunca. Sabe por quê? Do jeito que eu sou, comunidade para isso não. Esse amor vai inundando, né? Vai inundando. Mulher. Por isso que eu falei. Mulher idosa. Mas estou viva. Quantos filhos? Cada 3, né? 3. Esse de 3, um é de 7 e um de 9. Olha que lindo. Legal. Sim, são a alegria. Na pandemia, então, me salvaram. Não, para as famílias de hoje já é uma multidão, né? Porque o pessoal está tendo cada vez menos filho e tal. Né? Professora, eu não falo muito isso, não, na PUC, porque se eu disser, o pessoal começa a fazer piada, viu? E tem 3 filhos? Eu digo sempre assim, olha, rapaz, quando o pessoal fala, olha, mas já 3, não sei o quê. Eu digo, olha, 3, você só pode voltar para o Ceará, passar ali na fronteira, no mínimo com 3. Eu estou ali no limite, que é para poder voltar para casa de vez em quando. A minha mãe teve 14. Então, antigamente as famílias tinham muitas, mas agora cada vez mais, né? Quer dizer, sobretudo famílias assim, mais classe média, gente mais letrada, que é quem poderia dar uma melhor educação para os filhos e tudo mais. Claro. Alguns optam por ter cachorros ou gatos e não querem filhos. Isso eu vejo, fico chocada com isso. Então, o problema da Europa, do mundo, do primeiro mundo, eu acho que é mais isso do que outra coisa. Não tem criança, não tem renovação da vida. Não tem, então fica uma sociedade estéril que envelhece. Não. Então, eu acho que o catolicismo tinha que redescobrir essa questão. Naturalmente, não dá mais para ter 20, como tinha 17, essas coisas, é meio difícil mesmo, né? Mas eu acho que, né, ter uma penquinha igual você tem, que eu tive, então, acho que é bom. Quando eu em todo voltei caso, da mais Itália, de um. Quando eu voltei da Itália, tinha uns, quer dizer, ou pelo menos no período que eu estava lá, que foi relativamente longo, eu fiquei acho que entre 6 e 7 anos, eu passei por momentos que eu ouvi que já estava 0,9, ou seja, estava uma queda muito forte, e o perigo que se falava lá, mas também em outros locais da Europa, era de um ponto, bom, eu não sou matemático, eu sou teólogo, era um ponto de não retorno. Eu não sei como é que se calcula isso, mas se falava muito do perigo do ponto de não retorno, ou seja, daquele momento ali em diante não vai conseguir mais. Da natalidade, a católica Itália, né? A Espanha também, enfim. Isso, verdade. Bom, vou perguntar se o diácono Adair quer falar alguma coisa. Se ele não quiser falar nada, eu vou pedir. Quer falar alguma coisa, diácono? É que eu tô só pensando no que a professora Maria Clara falou, que os 80 anos é o início, mas aí eu estou matutando nesse início, né? Começando a mas vida, é o início de subir a tábua de lançamento, não? A única coisa que eu fiquei matutando, né? Porque a melhor idade é a idade que deixa cair tudo da mão, né? Não sei se a Ivone está nessa, né? Tudo cai da mão, tudo ainda não cai, não. Ainda não está caindo, não. Ô, gente, o presidente dos Estados Unidos tem quase 80, 78 anos. E caiu. O que entrou agora, né? O outro caiu porque não soube governar. Isso, né? Não é o Donald Trump, não. O Joe Biden. O Trump é mais novo que o Joe Biden, embora não pareça, mas é. É o mais velho, né? De todos a linha dos todos os que já exatamente. É muito bom a gente estar num ambiente assim em que há diversos membros de religiões diferentes, né? De assuntos diferentes, e cada um traz uma experiência.
para nós que trabalhamos no altar, como é bom a gente ouvir uma experiência do André, uma experiência de um outro e mais outro, falando sobre a fé, os testemunhos, porque isso nos ajuda muito, principalmente quando você vai fazer uma determinada homilia ou até mesmo dar uma palestra, aí você lembra de um exemplo de um irmão, de uma outra, e a gente até usa aquele momento para mostrar, né, que precisamos manter a nossa fé unida, né? E com relação à doença, eu estava escutando aí o tempo todo, aí as pessoas realmente têm essa mania, eu vou orar para me curar. Mas não é a oração que cura. O que cura é o remédio, né? Você tem que procurar um médico, Eu também já passei por essa fase, eu pensei, eu estou precisando de oração, o senhor me ora que eu estou com dor de cabeça. Eu falei, você já tomou remédio? Ah, não, mas eu tenho certeza que a sua oração vai me curar. Eu falei, não, eu posso orar por você, mas quem vai te curar é o remédio. Você tem que tomar um analgésico, um paracetamol, uma dipirona da vida aí, mas não é isso que vai, não é só a oração que vai te curar, a oração vai te ajudar. E quantas vezes a gente escuta isso, né? Outro dia, agora minha vez, a comunhão é remédio. E desde quando a comunhão essa vai te curar na hora? Não, não vai curar na hora. Ela vai te dar força para você enfrentar, mas você tem que procurar um médico. Tanto é que depois ela estava com hernia de disco. E aí? A gente tem que, às vezes, entender. Uma comunhão é um remédio espiritual, não é um remédio físico, né? É o que, às vezes, as pessoas colocam essa situação, né, do remédio e, às vezes, não sabe o que está fazendo, está usando a religião como remédio. Eu vou falar até que o André citou o lance. Né? Eu tenho um pastor amigo meu que ele chegou para mim e falou assim, as pessoas não precisam usar máscara, basta crer em Cristo e fazer assim, ó. Falei, o que é isso? Máscara invisível. Falei, a fé vai fazer isso? Vai. Falei, então, se você ensina na igreja, eu não posso falar isso na minha. Aí eu fui e coloquei a minha máscara. Falei, depois eu uso essa. Então, está escutando aí que a gente tem que trazer e mostrar que na nossa vida a gente ensinamento. E é muito bom. Graças a Deus, eu demorei muito tempo para estudar teologia, mas eu estou gostando muito. Isso aí. E eu Professora, a senhora e o professor Renato querem dar uma última palavra para a gente encerrar a live? Eu não, ele sim. Ele é o conferencista de hoje. Não, assim, a minha palavra é uma palavra muito simples de agradecimento. Agradeci no início a professora Maria Clara. Ela sabe o carinho que tenho por ela. Aliás, um carinho que nasceu ali na PUC, quase por acaso, assim. Eu acho que foi algo muito, para mim, misterioso, né? Porque eu olho para a professora Maria Clara e eu penso numa mãe, assim. Nós não temos nem essa história, né? Mas eu tenho um carinho assim gratuito por ela e só posso agradecer pela oportunidade que vocês deram de poder falar aqui, né? Realmente o meu tempo tá ali no limite, porque a do meio disse, pai, vem cá, você não vai colocar a aula de violão, não? Eu disse, minha filha, aguente só mais um pouquinho. Mas agradeço muito, muito mesmo o carinho de vocês, a paciência de terem me escutado e vamos para frente. A gente se encontra online ou, se Deus quiser, proximamente no campus.